Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso projeto de leitura, o livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Hoje é o capítulo 5. Meu nome é Jailson Vieira, eu sou diácono da Assembleia de Deus Jardim Maraponga. Nós já lemos o capítulo 1, As Pessoas em Volta de Jesus, o capítulo 2, Os Dois Filhos Perdidos, o capítulo 3, Redefinindo o Pecado, o capítulo 4, Redefinindo a Perdição, e hoje nós iremos ler o capítulo 5, O Verdadeiro Irmão Mais Velho. Meu filho, tudo o que eu tenho é seu. Amém. A parábola dos dois filhos perdidos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Versículo 1. Ora, os coletores de impostos e os pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. 2. Mas os fariseus e os mestres da lei se queixavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. 12. O mais novo disse ao pai: Pai, dê-me minha parte da herança. Então o pai dividiu seus bens entre eles. 13. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. 14. Depois de gastar tudo o que tinha, houve uma severa fome em toda a região e ele começou a passar necessidade. 15. Ele então foi procurar emprego com um cidadão do lugar, que o enviou a seu campo para alimentar os porcos. 16. Ele tinha vontade de matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? 18. Sairei e voltarei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. 19. Não mereço mais ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus empregados. 20. Então ele se levantou e foi até seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão por ele. Então correu até o filho, abraçou-o e o beijou. 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado seu filho. 22. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-lhe a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. 23. Tragam e matem um novilho da engorda. Vamos fazer um banquete e comemorar. 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a comemorar. 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu o som de música e dança. 26. Então chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. 27. Ele lhe respondeu:
seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho da engorda, porque ele voltou são e salvo. 28. O irmão mais velho ficou com raiva e recusou-se a entrar. 29. Então seu pai foi até o lado de fora e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: Olhe, todos estes anos tenho trabalhado para o Senhor feito um escravo e nunca desobedeci às suas ordens. Mas o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este seu filho, que desperdiçou todos os seus bens com prostitutas, volta para casa, o Senhor mata o novilho da engorda para ele. O pai lhe disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas precisamos comemorar e nos alegrar, pois este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve resumo dos capítulos que nós já lemos. Revisão do capítulo 1. As pessoas em volta de Jesus. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, imponderado. É alguém que gasta até o fim. Essa palavra aplica-se ao filho mais novo, que esbanjou toda a sua herança em prazeres sensuais e fúteis. E aplica-se ao pai, que gastou muito. Deus deu o seu próprio Filho Jesus Cristo e esbanja graça para nós. Na parábola, o pai é Deus Pai, o filho mais novo são os coletores de impostos e pecadores, o filho mais velho são os fariseus e mestres da lei, a festa é a chegada do Messias. Enquanto os coletores de impostos e pecadores estão dispostos a ouvir Jesus e mudar suas vidas, os fariseus e mestres da lei, eles murmuram pelo fato de Jesus estar junto com coletores de impostos e pecadores. Por isso, a parábola se dirige ao segundo grupo, formado por escribas e fariseus. Capítulo 2, nós falamos a respeito dos dois filhos perdidos. Nós falamos no primeiro ato do filho mais novo e perdido. Ele partiu para o caminho da perdição quando ele abandona o pai e ele leva os seus bens e desperdiça. Mas no caminho da perdição, ele trilha o caminho da salvação, que é o caminho de encontro do pai e da volta à casa do pai. O segundo ato da parábola fala do filho mais velho, que também está perdido, que fica furioso quando o pai readmite o filho mais novo, que não comparece ao evento, à festa, que fica do lado de fora, que está preocupado com os custos de todo aquele acontecimento e que se mostra irreverente ao dirigir-se ao pai. Qual é a grande mensagem desse capítulo? O amor e o perdão de Deus
podem absolver e restaurar qualquer que seja o pecador, o pecado ou erro. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até matou alguém, nem se impôs maus tratos a si mesmo. O irmão mais novo sabia que na casa de seu pai havia alimento à vontade, mas ele também descobriu que havia graça à vontade. Capítulo 3, Redefinindo o pecado. Nós vimos que o capítulo ele explora os dois caminhos da felicidade. O caminho da conformidade moral, que é trilhado pelos escribas e pelos fariseus, e o caminho do autoconhecimento, que é trilhado pelo irmão mais novo. No primeiro ato, na pessoa do irmão mais novo, Jesus pinta um retrato do pecado que qualquer um pode reconhecer. Aquele jovem é motivo de humilhação para a família e leva uma vida dissoluta e voltada aos prazeres morais. Ele está totalmente fora de si, está alienado do Pai, personagem que representa Deus. Qualquer pessoa que vivesse daquele jeito seria rejeitada por Deus, conforme haveriam de concordar todos os ouvintes da parábola. No segundo ato, porém, o holofote se volta para o irmão mais velho. Ele presta obediência meticulosa ao Pai e, portanto, por analogia, aos mandamentos de Deus. Exerce total controle sobre si e se revela bastante disciplinado. Vemos então dois filhos. Um é considerado mau, segundo os padrões tradicionais, e outro tido como bom. Mas os dois estão alienados do Pai. O pai é obrigado a sair e convidá-los a participar da celebração de seu amor. Assim, a parábola não retrata somente um filho perdido, mas dois. Um entendimento mais profundo do pecado. A primeira definição do pecado. Quase todo mundo define pecado como transgressão de uma lista de normas. A segunda definição. Jesus, porém, está nos mostrando que um homem que não transgrediu praticamente nada na lista de condutas impróprias pode estar espiritualmente perdido, tanto quanto a pessoa mais imoral e depravada. Por quê? Porque pecado não é simplesmente uma transgressão de normas, mas é colocar-se no lugar de Deus como Salvador, Senhor e Juiz. A exemplo dos dois filhos que tentaram se livrar da autoridade do Pai sobre a vida deles. Ambos estão errados, porém ambos são amados. Isso significa que a mensagem de Jesus, o Evangelho, constitui uma espiritualidade completamente distinta. O Evangelho não se define por religião ou falta de religião, moralidade ou imoralidade, moralismo ou relativismo, conservadorismo ou liberalismo. Ele também não é um meio termo entre os dois extremos. É totalmente outra coisa. O Evangelho é diferente dos dois outros paradigmas. De sua perspectiva, todos estão errados. Todos são amados e chamados a reconhecer essa realidade e mudar. O capítulo 4 fala da redefinição de perdição. O irmão mais novo tinha raiva, sentiu raiva,
pela volta do seu irmão. O irmão mais velho sentiu raiva pela volta de seu irmão mais novo, sentiu-se superior a ele e nutria o conceito de justiça própria. Sua submissão ao pai era marcada pelo medo e pela falta de alegria. Não tinha certeza do amor do pai. Então, o irmão mais velho estava perdido. Não era capaz de receber o irmão mais novo, se sentia superior a ele, tinha sua própria justiça, servia ao pai com medo e não tinha certeza do seu amor. A parábola de Jesus leva o ouvinte atento a uma espécie de crise. Ele retrata com realismo os dois caminhos espirituais do mundo, as formas básicas que cada caminho oferece para sermos felizes, nos relacionar com Deus e lidar com nossos problemas. No entanto, Jesus expõe os dois caminhos como grandes equívocos, verdadeiros becos sem saída. É claro que ele deseja que sigamos por um caminho que é radicalmente distinto. Amém? Capítulo 5. O verdadeiro irmão mais velho. Meu filho, tudo o que tenho é seu. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 31. Precisamos de quê? De que precisamos para nos livrar das algemas de nosso estado de perdição específico? Seja a perdição típica do irmão mais novo, seja a do irmão mais velho, como a dinâmica do nosso coração pode ser transformada, passando de uma realidade de medo e raiva para outra de alegria, amor e gratidão. A primeira coisa de que necessitamos é da iniciativa do amor de Deus. Observe como o pai sai da casa e se dirige a cada um dos filhos, manifestando-lhes seu amor e esperando que entrem. Ele não espera o filho mais novo de pé na varanda de casa, impaciente e murmurando. Lá vem aquele meu filho, depois do que fez. É bom que ele chegue se humilhando. Não há indício algum de uma postura como essa. Não. Ele corre e o beija antes que o filho tenha a oportunidade de confessar seu pecado. O que motiva o amor do pai não é o arrependimento, mas é a generosidade da afeição do pai, que facilita a expressão de arrependimento do filho. O pai vai para o lado de fora da casa e também dirige-se ao filho mais velho, que está com raiva e ressentido, e insiste para que ele entre e participe do banquete. Essa cena é como uma espada de dois gumes. Ele não deixa dúvida de que até os mais religiosos e moralistas precisam da iniciativa da graça de Deus. Que ambos estão perdidos. E ela mostra que, sim, há esperança até para os fariseus. O último apelo do Pai é impressionante. Ainda mais quando nos lembramos de quem são os ouvintes de Jesus. Ele está se dirigindo aos líderes religiosos
que o haveriam de entregar às autoridades romanas para ser executado. A história nos mostra, porém, que o irmão mais velho não é friamente condenado, mas ouve do pai um apelo para que abandone sua raiva e justiça própria. Jesus está apelando com amor a seus inimigos mais perigosos. Ele não está sendo um fariseu para com os fariseus. Não está sendo arrogante para com os arrogantes. Nós também não devemos agir assim. Ele tem amor não somente pelos que vivem uma vida dissoluta e extravagante, mas também pelos que levam uma vida segundo os rígidos ditames da religião. Jamais encontraremos a Deus se ele não nos buscar primeiro. Mas precisamos nos lembrar de que ele pode empreender essa busca de diferentes maneiras. Ele pode atirar-se radicalmente sobre nós, a exemplo do que fez o pai com o filho mais novo. De modo que a sensação que temos de seu amor é inconfundível. Haverá ocasiões, porém, em que ele agirá em silêncio e com toda a paciência, mesmo que continuemos a evitá-lo, como no caso do filho mais velho. Como você pode saber se ele está agindo em sua vida? Se você passou a ter a sensação de que está perdido e se flagra tentando escapar dessa realidade, você precisa saber que, por si próprio, não teria condições de gerar essa sensação. Esse é um processo que demanda ajuda. E se é isso que está acontecendo, você tem aí um bom indicador de que ele está a seu lado. Essa parábola também nos ensina que arrependimento é mais do que ficar lamentando pecados específicos. Ao voltar para casa, o irmão mais novo traz consigo uma extensa lista de erros pelos quais precisa expressar remorso. Quando pensamos em arrependimento, isto é o que nos vem à mente. Se você quer se acertar com Deus, pegue sua lista de pecados e, citando item por item, diga-lhe que você se arrepende muito por ter feito tudo aquilo. Algo assim pode fazer parte do processo. Mas arrependimento é muito mais do que isso. Pois não bastará se referir aos pecados de uma lista se você estiver na condição de irmão mais velho. O irmão mais velho está perdido. Está do lado de fora do banquete de amor do Pai. Mas sua lista de erros cometidos está praticamente vazia. Ele diz: eu nunca desobedeci ao Senhor. O Pai não discorda dessa afirmação. Um sinal de que Jesus está querendo nos mostrar que, no tocante a regras morais, o filho mais velho é praticamente imaculado. Então, como seria possível a salvação de alguém que está perdido e traz uma lista de pecados pessoais vazia? Preciso ter cuidado para que não haja nenhum mal-entendido nesse ponto. A história é uma excelente metáfora do pecado e da salvação. Mas não podemos levar ao pé da letra cada detalhe da narrativa.
Nem Jesus, nem qualquer autor dos livros da Bíblia jamais deu a entender que exista um ser humano sem defeito, sem pecado ou sem culpa, a não ser o próprio Jesus. Em vez disso, a passagem enfatiza que é loucura nos concentrarmos em deficiências específicas de comportamento. Quando pecam, os fariseus se sentem muito mal e então se arrependem. Eles podem se punir e lamentar suas fraquezas. Uma vez feita isto, porém, continuam sendo irmãos mais velhos. Remorso e pesar são meras peças do projeto de salvação pessoal. O arrependimento farisaico é superficial demais e não lida com o verdadeiro problema. Que problema é esse? O que deixou o irmão mais velho fora do banquete da salvação foi seu orgulho por causa do que ele fazia de bom, não algum remorso por algo de mal que ele tivesse feito. O problema do irmão mais velho está em sua justiça própria, no modo que ele apela às suas realizações morais, a fim de colocar Deus e os outros na condição de devedores, controlá-los e levá-los a fazer o que ele deseja. Seu problema espiritual está na profunda insegurança, derivada do fato de que ele baseia sua autoimagem em suas realizações e em seu desempenho, de modo que seu sentimento de justiça sempre precisará ser sustentado, acusando e rebaixando os outros. Como costumava dizer um dos meus professores no seminário, a principal barreira entre os fariseus e Deus são seus pecados. Não são seus pecados, mas suas deploráveis boas obras. A principal barreira entre os fariseus e Deus não são seus pecados, mas suas deploráveis boas obras. Mas então, o que precisamos fazer para ser salvos? Para chegar a Deus, precisamos nos arrepender do que fizemos de errado. Mas se nos limitarmos a isso, continuaremos na condição de irmãos mais velhos. Para passar por uma verdadeira conversão, precisamos nos arrepender também das razões pelas quais fazemos o que é certo. Os fariseus limitam-se a se arrepender de seus pecados, mas o cristão também se arrepende das próprias raízes de sua retidão. Precisamos aprender a nos arrepender do pecado que está por trás de todos os nossos outros pecados, mas também por trás de toda a nossa retidão. O pecado de tentarmos ser Senhor e Salvador de nós mesmos. Precisamos aprender a nos arrepender do pecado que está por trás de todos os nossos outros pecados, mas também por trás de toda a nossa retidão. O pecado de tentarmos ser Senhor e Salvador de nós mesmos. Precisamos admitir que colocamos nossa fé e esperança em outros agentes e não em Deus. Também é necessário admitir que, por meio do bem ou do mal que praticamos, estamos tentando nos esquivar de Deus ou manter o controle sobre ele.
a fim de dispor sobre essas coisas. Somente quando você se dá conta de que deseja ser seu próprio Senhor e Salvador, desejo este que se encontra na raiz não só de seus pecados, mas também de sua bondade moral, é que você está prestes a entender o Evangelho e de fato se converter. Você está próximo disso quando toma consciência de que o antídoto para a maldade não está na bondade. Se você entrar por esse caminho, todos os aspectos da sua vida serão transformados. Como você se relaciona com Deus, com os outros, com o mundo, com o seu trabalho, com seus pecados e com suas virtudes. Justamente por ser tão radical, isso se chama novo nascimento. No entanto, essa condição apenas nos coloca em contato com a mensagem de Jesus, sem nos levar ao coração dessa mensagem. Essa consciência nos mostra o que devemos deixar para trás, mas não nos diz a que ou a quem devemos nos dirigir. Já aprendemos de que precisamos da iniciativa do amor do Pai e desse arrependimento mais profundo, o verdadeiro arrependimento do Evangelho. Mas há mais uma coisa que precisamos para experimentar a alegria festiva da salvação. 5.2. Precisamos de quem? Lucas capítulo 15, versículos do 1 ao 3, nos informa que são 3 as parábolas que Jesus contou aos fariseus que o estavam criticando por se confraternizar com pecadores, não apenas uma. A primeira é conhecida como a parábola da ovelha perdida. Um homem cuida de um rebanho formado por 100 ovelhas, mas uma delas se perde das demais. Em vez de aceitar a perda, o pastor sai à procura dela até encontrá-la. Então ele convida seus amigos e vizinhos, dizendo: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. A segunda parábola é conhecida como a parábola da moeda perdida. É a história de uma mulher que tem 10 moedas de prata em casa, mas perde uma delas. Ela não assume o prejuízo, mas acende uma lamparina e varre toda a casa procurando, com todo cuidado, até encontrá-la. Quando a encontra, chama seus amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. A terceira parábola é a história que estamos estudando, a parábola dos 2 filhos perdidos. As semelhanças entre as 3 histórias são óbvias. Em cada uma das parábolas, alguma coisa está perdida: uma ovelha, uma moeda, um filho. Em cada uma das histórias, a pessoa que sofre a perda acaba encontrando o que havia perdido. As 3 narrativas terminam com uma nota de alegria e celebração festivas com a recuperação do que estava perdido. No entanto, há uma incrível diferença entre a terceira parábola e as outras 2. Nas 2 primeiras, alguém sai para fazer uma busca diligente,
do que se havia perdido. As personagens que saem para procurar não permitem que nada as demova de seu objetivo. Na terceira história, quando vemos o drama vivido pelo filho que se perdeu, ficamos na expectativa de que alguém saia à procura dele. Mas ninguém sai. Isso nos deixa perplexos, mas era exatamente esse o objetivo de Jesus. Colocando as três parábolas tão perto uma da outra, Jesus está convidando seus ouvintes atentos a fazerem a seguinte pergunta: quem deveria ter saído à procura do filho perdido? Jesus conhecia toda a Bíblia e sabia que em suas primeiras páginas havia uma história sobre um irmão mais velho e um irmão mais novo, Caim e Abel. Naquela história, Deus diz ao irmão mais velho que estava tomado por ressentimento e orgulho: você é o guardador do seu irmão. Edmund Clooney conta a história verdadeira de um jovem soldado do exército dos Estados Unidos desaparecido durante a Guerra do Vietnã. Quando a família deixou de receber notícias dele por meio dos canais oficiais, o filho mais velho resolveu viajar para o Vietnã, onde, colocando a vida em risco, procurou o irmão desaparecido nas matas e nos campos de batalha. Conta-se que, apesar do perigo, ele não se feriu, pois todos os envolvidos no conflito, não importa de que lado estivessem, sabiam de sua dedicação e respeitavam sua busca. Alguns passaram-se a referir-se a ele simplesmente como o irmão. É isso que o irmão mais velho da parábola deveria ter feito. É isso que faria um verdadeiro irmão mais velho. Ele teria dito: pai, meu irmão agiu como um louco e arruinou sua própria vida. Mas eu irei procurá-lo e o trarei de volta para casa. E se ele já tiver gastado toda a herança, como acho que gastou, arcarei com as despesas para trazê-lo de volta à nossa família. Aliás, somente se o irmão mais velho pagasse as despesas de viagem é que o irmão mais novo poderia voltar. Como Jesus mesmo disse, o pai tinha dividido seus bens entre os dois filhos antes da partida do mais novo. Os bens já haviam sido repartidos. O irmão mais novo havia recebido seu quinhão correspondente a 1/3 do total e tinha gastado tudo. Quando o pai diz ao irmão mais velho: meu filho, tudo o que eu tenho é seu, ele está dizendo a mais pura verdade. Cada centavo que havia sobrado dos bens da família agora pertencia ao irmão mais velho. Todas as roupas, todos os anéis, todos os novilhos da engorda eram dele por força de direito adquirido. Muitos leitores, ao longo dos anos, têm tirado a conclusão superficial de que a restauração do irmão mais novo dispensava qualquer expiação e não acarretava custo algum. Eles chamam a atenção para o fato de que o filho caçula queria compensar o prejuízo que havia causado.
mas o pai não permitiu. Ele foi aceito e reintegrado à família sem nenhum custo, de forma totalmente gratuita. Tal fato, dizem esses leitores, revela que o perdão e o amor devem ser sempre gratuitos e incondicionais. Mas isso é simplificar demais as coisas. Se uma pessoa quebra sua lâmpada, você tem o direito de exigir que ela pague pela lâmpada. A alternativa seria estender o perdão àquela pessoa e assumir você mesmo o custo de reposição da lâmpada, ou andar no escuro tropeçando nos móveis. Imagine uma situação mais grave em que alguém tenha ferido seriamente sua reputação. Novamente, há duas opções. Uma delas seria fazer com que aquela pessoa pagasse pelo que fez. E você então poderia criticá-la e difamá-la, visando a restauração de sua própria imagem. A outra seria ofertar-lhe o perdão, aceitando o fardo mais pesado de acertar as coisas sem torná-la a vilã da história. O perdão é gratuito e incondicional para o ofensor, mas tem um alto preço para você. Perdão e misericórdia devem ser gratuitos e imerecidos para aquele que cometeu o mal. Se o ofensor precisa fazer alguma coisa para merecer misericórdia, então não se trata mais de misericórdia. Mas o perdão sempre tem um custo para aquele que o oferece. O primeiro ato da parábola nos mostra a gratuidade do perdão oferecido pelo Pai. Mas o segundo ato nos dá uma ideia de seu alto custo. A restauração do irmão mais novo não lhe custou nada, mas teve um custo enorme para o irmão mais velho. O pai não podia simplesmente perdoar o filho mais novo. Alguém tinha de pagar. O pai não poderia reintegrá-lo a não ser à expensa do irmão mais velho. Não havia outro jeito. Mas Jesus não apresenta um verdadeiro irmão mais velho na história. Alguém disposto a pagar o preço necessário para buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é de cortar o coração. Em vez de um verdadeiro irmão mais velho, o filho mais novo tem um irmão fariseu. Mas não é isso que acontece conosco. Jesus introduz na história um irmão mais velho desvirtuado para que imaginemos um irmão verdadeiro e por ele ansiemos. Esse irmão existe. Pense no irmão que precisamos. Não precisamos de alguém que simplesmente se dirija ao país vizinho para nos encontrar, mas de alguém que desça do céu para a terra. Precisamos de um irmão que esteja disposto a pagar não apenas uma quantia finita, mas o valor infinitamente mais alto de sua própria vida, para nos reintegrar à família de Deus, visto que nossa dívida é alta demais. Todos nos rebelamos contra o Pai, quer como irmãos mais velhos, quer como irmãos mais novos. Merecemos alienação, isolamento e rejeição.
A mensagem que a parábola quer nos transmitir é que todo perdão acarreta um preço. Alguém tem que pagar. Só há um jeito de o irmão mais novo ser reintegrado à família. O irmão mais velho precisa arcar com o custo. Nosso verdadeiro irmão mais velho pagou nossa dívida sobre a cruz em nosso lugar. Ali, Jesus foi privado de suas roupas e de sua dignidade, para que pudéssemos ser vestidos com uma dignidade e uma posição que não merecemos. Sobre a cruz, ele foi tratado como um pária, de modo que, pela livre graça, pudéssemos ser conduzidos à família de Deus. Ali Jesus bebeu o cálice da justiça eterna, para que pudéssemos beber do cálice da alegria do Pai. Não havia outro modo pelo qual o Pai Celestial poderia nos readmitir, a não ser que nosso verdadeiro irmão mais velho arcasse com o custo. De que outro modo a dinâmica interna do coração poderia ser transformada, saindo de uma realidade de medo e raiva e passando para outra de alegria, amor e gratidão. É assim que essa transformação acontece. Você precisa ser movido pela visão do preço pago para viabilizar sua volta para casa. A essência da diferença entre um fariseu e alguém que crê em Jesus está na motivação que se encontra no fundo do coração. Os fariseus podem ser bons, mas o que os move é a necessidade de controlar a Deus. Uma necessidade cuja força motriz está no medo. A verdade é que eles não confiam em Deus nem o amam. Para eles, Deus é um chefe exigente, não um pai amoroso. Os cristãos passam por uma experiência que lhes transforma o coração no que diz respeito a Deus, de modo que eles finalmente conseguem amar o Pai e nele descansar. O aclamado filme Três Estações é uma série de historietas sobre a vida no Vietnã do pós-guerra. Uma delas protagoniza Rai, um motorista de táxi-bicicleta, e Lan, uma bela prostituta. Ambos têm desejos profundos, não satisfeitos. Rai está apaixonado por Lan, mas ele não tem condições de pagar por seus serviços. Lan mora em um lugar de pobreza opressiva e anseia fazer parte do mundo deslumbrante dos hotéis elegantes onde trabalha, mas onde nunca passou uma noite sequer. Ela tem esperança de que o dinheiro que ganha se prostituindo compre sua passagem para a liberdade. Mas, em vez disso, o trabalho a desumaniza e a escraviza. Rai participa de uma corrida de táxis-bicicleta e ganha o primeiro prêmio. Com o dinheiro, leva Lan ao hotel. Ele paga para passar a noite ali e paga também o valor que ela cobra. Então, para a surpresa de todos, Riley diz que não quer outra coisa a não ser vê-la caindo no sono. Em vez de se valer do poder do seu dinheiro para relacionar-se sexualmente com ela, ele o gasta para adquirir um lugar onde ela possa passar a noite
em um mundo normal e satisfazer seu desejo de fazer parte daquele mundo. No começo, Lan acha tal generosidade profundamente preocupante e pensa que Rai está querendo apenas obter controle sobre ela. Quando não há dúvida de que ele está fazendo uso de seu poder para servi-la e não para usá-la, essa atitude começa a transformá-la, inviabilizando sua volta à vida de prostituição. Jesus Cristo, detentor de todo o poder neste mundo, viu-nos escravizados justamente pelas coisas que pensávamos que poderiam nos libertar. Ele então se esvaziou de sua glória e assumiu a condição de servo. Deixou de lado a infinitude e a imensidão de seu ser e, pagando com a própria vida, quitou a dívida dos nossos pecados, adquirindo-nos o único lugar onde o nosso coração pode ter descanso, a casa do Pai. O conhecimento desse fato nos transforma de dentro para fora, a exemplo do que fez o amor desinteressado de Rai por Lan. Por que você não haveria de se oferecer a alguém como ele? O amor desinteressado elimina a desconfiança de nosso coração em relação a Deus. Uma desconfiança que nos transforma em irmãos mais novos ou irmãos mais velhos. John Newton, autor do hino Amazing Grace, compôs outro hino que expressa esse pensamento com perfeição. Nosso prazer, nosso dever. Embora antes em desunião, depois de vermos a beleza de seu ser, um só se fizeram e jamais se apartarão. Com grande concisão, Newton faz um esboço de nosso dilema. Temos a impressão de que há uma escolha que precisamos fazer. Ou nos afastamos de Deus e atendemos ao desejo de nosso coração, a exemplo do que fez o irmão mais novo, ou reprimimos nosso desejo e cumprimos nosso dever moral, à semelhança do irmão mais velho. Mas o amor sacrificial e custoso de Jesus transforma isso. Quando contemplamos a beleza do que ele fez em nosso favor, somos atraídos a ele. Descobrimos que ali estão o amor, a grandeza, o consolo e a honra que buscávamos em outras coisas. Essa beleza também elimina o medo. Se o Senhor do Universo nos ama a ponto de passar tudo isso para nosso bem, de que teríamos medo? À medida que contemplamos a beleza de seu ser, somos libertos do medo e da carência que geram irmãos mais novos ou irmãos mais velhos. William Cowper, amigo de John Newton, dá expressão a essa ideia em outro hino. Ver Cristo a lei cumprir, e sua voz de perdão ouvir. Faz um escravo um filho ser, e em escolha transforma o dever. Jamais deixaremos de ser irmãos mais velhos ou irmãos mais novos, se não reconhecermos nossa necessidade. Se pela fé não descansarmos e maravilhados não contemplarmos a obra de Jesus Cristo, nosso verdadeiro irmão mais velho. Glória a Deus. Nós terminamos o capítulo 5
do livro O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Essa aula está no meu canal do YouTube, Jailson Cláudio Vieira. E lá no canal também é proposto uma atividade relacionada com essa aula. Para quem chegou até aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo e a minha gratidão. Amém.